Olá, boa noite a todos e todas, mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de maio, estamos trabalhando a codificação espírita, relembrando para aqueles que já conhecem e mostrando o que é, os assuntos tratados para aqueles que são novatos na religião. Então vamos pedir ao Pai de Misericórdia que seja conosco. A palestra será comigo mesma, a nossa conversa será comigo. Pedindo a Deus de misericórdia que me inspire, me ampare e ampare a cada um de nós que estamos aqui conectados neste canal, nesse exato momento da estreia ou a posteriori, quando puder assistir as nossas mensagens de amor e dos ensinamentos de Jesus. Fechemos os nossos olhos, mentalizando muita paz, muita luz, muita harmonia se derramando sobre nós, sobre os nossos lares, os espíritos amigos queridos que nos cercam, que velam por nós, já estão conosco, os mentores espirituais dessas duas casas amorosas, Jesus e Jacó, casas irmãs, no céu e na terra, casas irmãs, já estão nos nossos lares, nos preparando para a segunda parte do nosso trabalho, que é o atendimento espiritual. Que esses nossos amigos possam nos dar todo o apoio e consolo que necessitamos em momentos tão desafiadores como estamos vivendo. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ampare e nos proporcione uma noite de aprendizado para o nosso processo evolutivo. Que assim seja, muita paz. Então, devidamente conectados e conectadas, com a espiritualidade do bem dessas casas amorosas, vamos à nossa conversa da noite de hoje, que vai ser sobre esquecimento do passado. E aí, para falarmos de esquecimento do passado, nós precisamos primeiro aceitar a reencarnação, que é uma das premissas do Espiritismo. Então, sabemos que cada um de nós, aqueles que são espíritas, que conhecem a doutrina, sabe que cada um de nós já esteve encarnado, da mesma forma que hoje, apenas com um corpo material diferente, filhos de pais diferentes, em uma época, em um local diferentes, Mas tivemos as mesmas necessidades materiais, os mesmos anseios, desejos e coisas que tais, Convivemos, obviamente, com muitas e diversas pessoas, tomamos muitas decisões, cometemos erros, acertamos algumas vezes, E tudo isso aconteceu e muitas vezes, porque já reencarnamos muitas vezes e ainda tem algumas mais encarnações pela frente, E a cada reencarnação a gente vai somando experiência, somando lições aprendidas que são sempre incorporadas, nunca perdidas, E aí vem a pergunta: por que, se aprendemos já tanta coisa, esquecemos, das nossas encarnações passadas e, consequentemente, do que aprendemos, É porque, meus queridos amigos, Deus, em sua imensa misericórdia, sabe muito bem o que é melhor para nós, crianças espirituais que ainda somos, E todo pai sabe o que é bom para o filho, que às vezes precisa impor determinadas coisas a uma criança, por exemplo, Um exemplo bem corriqueiro, quando a gente vê uma criança chorando, A gente se constrange, comove, Mas se a gente descobre que aquela criança está chorando, por exemplo, porque está tomando uma vacina que é doloroso para ela e a faz chorar, mas lembrando do benefício que é a imunização, é claro que a nossa reação é de entendimento e de acolhimento àquele sofrimento daquela criança, sim, mas mostrando ele a necessidade dele passar ou dela passar por aquele sofrimento, E assim Deus age conosco, O conhecimento excessivo, ou seja, tudo que já vivenciamos em experiências passadas, pode nos ofuscar, Saber coisas do nosso passado pode ser doloroso e não ter nenhum proveito no nosso processo evolutivo,
Então, nós devemos encarar sempre as nossas encarnações passadas como oportunidades que tivemos de redimir as faltas, né? E esta agora, mais do que nunca, continuamos nesta oportunidade de redimir as faltas que cometemos no passado, né? Então, somos colocados em situações parecidas, frente a frente com as mesmas pessoas, para que possamos corrigir erros e aprender a não mais cometê-los, né? E aí, se nós nos lembrássemos de todas as existências anteriores, nós teríamos uma vantagem que não seria justa, porque se fizéssemos as coisas certas, não necessariamente porque aprendemos, mas apenas porque lembrávamos que tivemos uma atitude no passado e que não foi correta, foi errada. Então, mudamos a atitude, não porque efetivamente aprendemos, mas porque lembramos que aquilo foi um erro, né? E aí não teríamos o mérito da atitude que tomamos no aqui e agora. E sem esse mérito, sem esse perfeito entendimento, sem essa consciência interna que é que nos mostra o que é certo e o que é errado, nós não podemos evoluir, né? A evolução não se dá efetivamente, né? Então, assim, Deus nos dá uma chance de tentarmos de novo, mas sem nos tirar o mérito da nossa ação, né? Mas nada está perdido, meus irmãos, nada. Devemos nos lembrar que a vida principal não é essa aqui que estamos encarnados, somos seres espirituais vivendo uma experiência encarnatória, né? Então, a vida principal é a vida do espírito, né? E que cada encarnação que nós passamos é apenas um processo de aprendizado, né? Mas que sempre depois voltamos à nossa vida verdadeira, ao plano maior, né? E é assim que após cada encarnação, quando na vida espiritual lembramos das existências anteriores, podemos avaliar o que fizemos, né? E é claro que essa lembrança completa de todas as nossas existências, ela só vai ocorrer quando estivermos bastante evoluídos, pois não passamos a ser melhores porque passamos para o mundo espiritual, né? Apenas alteramos o nosso estado de espírito, de modo que nem todos estamos prontos a suportar, o termo é exatamente esse, suportar, mesmo que desencarnados, as revelações dos nossos passados, que podem não ser tão boas, né? Então, assim, o espírito ele terá lembranças de alguns fatos, aqueles que são mais relevantes de sua existência, e que ele vai usar para definir como será a sua próxima existência, juntamente com os engenheiros reencarnatórios, né? A reencarnação é uma verdadeira engenharia, né? Então, vamos escolher juntamente com os nossos mentores, os nossos engenheiros reencarnatórios, as situações, os problemas que iremos vivenciar, as pessoas com que teremos contato, né? Isso sempre visando o nosso aprendizado e o nosso aprimoramento, né? E aí, nós não nos importaremos com as dificuldades, pelo menos não lá em cima. Diremos que tudo bem. Preferimos mesmo as dificuldades, pois sabemos que elas é que vão nos levar adiante. Nem sempre, depois que a gente reencarna, continuamos pensando assim, né? Mas lá em cima estamos sempre muito dispostos, né, a tudo que vai nos levar a um passo à frente no nosso processo evolutivo, né? Faz parte, né? E aí, se nós olharmos o esquecimento do passado sem o devido cuidado, nós podemos pensar que se esquecemos de tudo, então tudo que aprendemos está perdido. Só que a experiência da vida nos prova exatamente o contrário, né? Vejamos os casos dessas crianças gênios, né? Que com pouquíssima idade fazem coisas fantásticas, cantam, dançam, tocam instrumentos de uma forma como se adulto fosse, né? E sem que ninguém ensinasse nada, ou às vezes apenas um leve, um pequeno aprendizado, né? Então, como é que isso é capaz de acontecer, né? De onde viria essa experiência, se não
de vidas anteriores, né? Encarnações passadas, né? Outras situações também corriqueiras, né? Por exemplo, dois irmãos criados da mesma forma, na mesma casa, expostos aos mesmos estímulos, ao mesmo processo educativo, né? Como podem ser tão diferentes entre si, né? Acontece, meus irmãos, que o passado está esquecido, mas não está perdido, né? Está gravado em nossa mente, no local que não nos permite ir lá lembrar, mas permite usar aquilo para o nosso bem, né? A nossa mente é extrafísica e ela retém todas as nossas experiências vividas desde a nossa primeira encarnação, né? E a voz intuitiva da nossa consciência é muitas vezes a lembrança adormecida que necessitamos, né? Que está escondida no nosso passado, mas que vem à tona para refrear nossos erros do presente. Então, a voz da consciência nos fala, meus irmãos, né? E assim também ocorre com as pessoas com quem convivemos, né? Vejamos, quantas vezes, né, nós não encontramos aquela pessoa que nos afinamos de imediato, né? Amigos, como se fôssemos amigos de infância, como costumamos dizer, né? E o inverso também não acontece, né? Aqueles que de imediatamente não gostamos. E como os bons baianos que somos, dizemos logo: meu santo não bateu com o santo dele. Não é verdade? Nada mais são do que amigos, no primeiro caso, e inimigos, no segundo caso, do passado, que necessitamos reencontrar nesta encarnação, né? Não nos lembramos deles anteriormente, mas guardamos dentro de nós o secreto conhecimento de sua existência e dos motivos que temos, mesmo que desconhecidos agora para nós, de estarmos juntos novamente, as nossas necessidades reencarnatórias, né? E agora vejamos, lembrar do passado ajuda? O que é que vocês acham? Podem até comentar no chat. Vocês acham que lembrar do passado ajudaria, né? Vocês já pensaram, né? O que faríamos com o conhecimento do passado se lembrássemos, se pudéssemos lembrar de tudo? Olhe bem, nós já fomos pobres, já fomos ricos, já fomos miseráveis, né? Já fomos milionários, já fomos saudáveis, extremamente doentes, já fomos bons, já fomos maus e coisas que tais, né? Então, na verdade, não importa como vivemos no passado, e sim o que fazemos agora das nossas vidas, né? Mas veja bem, digamos que você possa se lembrar que na existência passada você foi uma rainha, foi um rei. Você pode até achar isso bom, né? Pode fazer bem ao seu ego, né? Apesar de que a gente sabe que orgulho e egoísmo são as chagas da humanidade, né? Mas seria bom mesmo, ou seja, no sentido de que seria útil isso seria útil em que a sua vida atual? Já que agora você não é rei ou rainha, em que isso teria utilidade para você, você saber, né? E aí está a grande questão. Deus respeita sim a nossa vontade, através do nosso livre-arbítrio, mas quer sempre o melhor para nós. E por isso impõe-nos limites para evitar que o nosso orgulho, vaidade, egoísmo atrapalhe a nossa existência atual, né? E as coisas ruins nos atrapalhariam muito também, não só as coisas que nos levariam à vaidade, né? As coisas ruins também nos atrapalhariam, né? Saber, por exemplo, que em outra vida fizemos coisas horríveis com pessoas do nosso convívio atual, traições, até mortes, né? Como a nossa consciência nos cobraria o tempo todo daquelas atitudes equivocadas, né? Como nós estaríamos com a nossa honra sensibilizada, né? Meu Deus, como fomos capazes de fazer isso ou aquilo, né? E essas lembranças não nos ajudariam em nada no nosso processo evolutivo, muito contrário, pode até nos jogar para baixo, nos levar a um processo depressivo, não nos ajudariam em absolutamente nada, né? Se encarnamos, é para aprender coisas novas
e corrigir erros do passado. É por isso que estamos sempre cercados daqueles com quem convivemos no passado, em outras vidas, né? Mas seria fácil para nós, reflitamos, seria fácil perdoar uma pessoa que nos fez um grande mal no passado? Mesmo que hoje essa pessoa seja alguém próximo, um pai, um irmão, um filho, será que seria fácil para a gente, conhecendo o que nos fizeram, perdoá-los e amá-los, né? Então, Deus nos deu o que nós necessitamos. Deus sempre nos dá o que necessitamos. E o que é que nós necessitamos? A capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Deus tira-nos a lembrança do passado, que em nada nos auxiliaria, né? E aquilo que nós chamamos de consciência, que nada mais é do que a lembrança interior do que fizemos, e ela está sempre ativa dentro de nós e é dela que nós precisamos, né? Então, assim, queridos amigos e amigas, não importa saber o que nós fomos, o que fizemos em outras vidas, o que importa é aproveitar o tempo de encarnado, que é curto e pode ser raro, para corrigir nossas más tendências, nossos defeitos. Sim, porque mudar hábitos não é coisa fácil, meus amigos e amigas. É muito complicado, ninguém se torna santo de um dia para o outro, né? É um trabalho difícil, árduo, lento, né? Que começa com uma atitude e que com a repetição dessa atitude, mesmo que às vezes iniciando forçadamente, vai tornar-se um hábito e depois de hábito posto, incorporar-se de modo definitivo à nossa existência, ao nosso ser, né? E temos uma última questão que nos surge, que pode surgir às nossas mentes, né? Podemos lembrar de alguma forma do passado? E a resposta é sim. Devemos considerar que Deus só quer o melhor para nós, né? Então, em função disso, ele sabe que algumas vezes uma pequena revelação ali, um pequeno clarão do passado acolá, podem sim auxiliar alguém que esteja perdido, né? Fugindo do rumo correto, né? Que não esteja ouvindo bem o que a sua consciência lhe diz, né? Mas tudo com um propósito definido e não para suprir curiosidades sem uso prático, né? Então, Deus, em seu infinito amor e bondade, respeita a nossa vontade até quando esta vontade não nos prejudique, né? Ele indica o caminho, mas os passos devem ser nossos, né? E hoje vemos que já temos algumas técnicas, né? Desenvolvidas por médicos, psicanalistas, alguns inclusive espíritas, né? Que são de regressão a vidas passadas, né? Que permitem acesso a informações, mas tudo feito com bastante critério, porque na verdade, né, isso não pode ser para simples prazer da curiosidade. O foco tem que ser sanar problemas graves, traumas profundos que outras técnicas, né, não conseguiram sanar. Então, Deus permite sim que a gente se utilize de técnicas mais profundas que nos ajudem no nosso processo evolutivo, né? Infelizmente, né, muitos de nós temos apenas curiosidade de saber o que fomos no passado, né? Sem saber ao certo se isso seria bom ou se seria ruim para as suas vidas, né? Porque Deus é que sabe de tudo, né? É preciso muito critério. E se Deus entende que o melhor é o esquecimento, é porque, com certeza, isso é o melhor, né? Bom, então, meus irmãos queridos, já sabemos que futucar, como costumamos dizer aqui na Bahia, né? Futucar o passado nem sempre traz benefícios, né? O passado deve ficar onde ele está. Foquemos no presente, é por isso que tem este nome presente, para que as nossas ações no futuro sejam as melhores possíveis, né? Mas, quer ter noção de quem você realmente foi na vida passada?
É simples, né? Olha o teu presente. Aqueles que tiverem curiosidade de saber como foram no passado, mas não querem enfrentar as consequências do excesso de informação, os livros da codificação espírita nos dão uma dica preciosíssima, queridos. Preciosa porque é simplesmente baseada em informações que já temos. Portanto, não teremos o medo de saber o que não é bom, né? O Espírito da Verdade nos diz literalmente: se queres saber como foi teu passado, olha o teu presente. Né? Tudo o que passas hoje é resultado do que fizeste ontem. Então, basta que lembremos, queridos, da lei de causa e efeito e da lei da justiça. A primeira nos diz que tudo o que fazemos tem um efeito, né? Se fazemos coisas boas, os efeitos serão bons. Se fazemos coisas ruins, os efeitos não serão bons acertadamente, né? E a lei de justiça vai nos garantir que tudo o que fizemos de bom ou de mal retornará para nós na exata medida, né? Então, olhemos a nossa vida. O que nos acontece de ruim? Foram as coisas ruins que fizemos no passado. O que nos acontece de bom? Foram as coisas boas que fizemos no passado. O que gostamos de fazer hoje? Foram as coisas que fizemos no passado. O que não gostamos de fazer hoje? Foram as coisas que falhamos no passado. E o que nos acontece sempre e sempre é a lição que não aprendemos ainda e somos expostos a essas situações para poder gravar a lição. E o que nunca nos acontece são as lições que já foram aprendidas e que não precisam mais ser repetidas, né? Então, a conclusão, meus queridos amigos e amigas, a que chegamos é o seguinte: o passado é bom, sim, porque nos trouxe até aqui, onde nós estamos, aqui e agora. De acerto em acerto, erro em erro, nos fez o que somos hoje. E se devemos aprender a nos amar, nos aceitar como somos, devemos então amar o nosso passado incondicionalmente, do jeito que ele foi, né? Mas o melhor do passado, entendamos isso, é exatamente onde ele está, no passado, fechado aos nossos olhos, até o momento em que poderemos encará-lo sem medos, sem traumas. Então, amigos e amigas queridos, olhar para ele para evitar cair em nossos erros é bom, mas o nosso foco deve ser sempre o futuro. E se Deus preferiu esconder de nós, Ele, o Criador do Universo, o Pai amoroso, o princípio fundamental de todas as coisas, é porque com certeza isso é o melhor para nós. Então, esse é o recado da noite de hoje, codificação espírita, esquecimento do passado. Quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais essa questão, pode ir ao Livro dos Espíritos, questões 392, 393, pode ir ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11, e também no Livro dos Médiuns, item 290, questão 15. Muita paz, muita paz, muita paz para todos nós. Que assim seja. Bom, e aí depois das reflexões que tivemos na nossa conversa, vamos ver o que nos cabe, vamos fazer uma análise do que somos hoje. E não busquemos nem exercitar o que fomos no passado pelo que fomos hoje, né? Vamos apenas focar no que é que nós queremos ser no futuro, né? E fazer o nosso plano de ação. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde. Vamos para o nosso cantinho da conexão, aquele onde a nossa conexão é mais fácil, onde de olhos fechados podemos mentalizar, enxergar, visualizar as bênçãos divinas que serão derramadas sobre nós. Agradecendo aos nossos amigos queridos, esses atendentes fraternos maravilhosos que já se encontram conosco desde o início da nossa conversa, né?
e que já fizeram a limpeza dos nossos lares. Então vamos inspirar essas bênçãos divinas que já colocaram no nosso lar, né? Já limparam os nossos campos energéticos, possibilitando que recebamos abundantemente todas as bênçãos que serão derramadas sobre nós. Muita paz, muita luz seja derramada sobre nós neste momento. Inspiremos profundamente, retenhamos essas bênçãos dentro de nós e expiremos o que não queremos, o que nos faz mal, o que já detectamos que não é bom para o nosso processo evolutivo. Mais uma vez, inspiremos profundamente todas as bênçãos sobre nós, nossa psicosfera do lar, do nosso campo vibracional. Retenhamos essas coisas boas e expiremos mais uma vez o que não nos serve. Sentimentos ruins, emoções negativas, desejos inconfessáveis, luz, muita luz sobre nós. E mais uma vez, inspiremos profundamente, retenhamos e agora sim, expiremos calmamente, porque já conseguimos fazer a nossa autolimpeza energética, colocando para fora o que não nos serve e deixando que o que nos serve, o que nos faz bem, tome conta de todo o nosso ser. E assim, devidamente conectados, vamos mentalizar que esses nossos amigos queridos já estão trabalhando as bênçãos divinas diretamente sobre nós, derramando sobre o alto da nossa cabeça e o nosso chakra coronário absorvendo abundantemente essas energias maravilhosas, distribuindo-as de acordo com o necessário a cada um dos nossos centros energéticos. Vamos conversar mentalmente com esses nossos amigos queridos, atendentes fraternos, pedindo a eles que, com a permissão de Jesus, nosso mestre e guia, que sabemos que está conosco, que conceda-nos a graça, que Jesus conceda-nos a graça, que esses nossos amigos queridos possam trabalhar exatamente aqueles pontinhos que mentalmente vamos dizendo para eles onde mais nos dói, o que nos incomoda, o que nos traz sofrimento, sejam males do corpo, sejam males da alma, meus irmãos, dores emocionais. Peçamos a Deus de misericórdia que esses nossos atendentes fraternos sejam capazes de nos socorrer, de aliviar as nossas dores, os nossos males, nossos centros energéticos perfeitamente harmonizados, equilibrados, o que já é meio caminho andado para o nosso bem-estar. Mas peçamos a esses nossos irmãos que tomem conta daquele cantinho exato, aquele pontinho exato que nos incomoda. Se for no nosso corpo físico, podemos colocar a nossa mão direita como a indicar e a pedir a Deus de misericórdia a cura que almejamos. Se forem dores emocionais, podemos mentalizá-las, envolvidas em luz, envolvidas nessas benesses que estão sendo derramadas abundantemente sobre nós neste momento. Paz e luz nos envolve, meus irmãos. Muita paz, muita luz se derramando abundantemente sobre nós, nossos campos, nossos corpos físico, espiritual, mental e emocional, trabalhando a nossa mente, o nosso consciente, o nosso emocional, o nosso subconsciente, o nosso corpo físico. Luz, muita luz sobre nós, muita luz sobre nós. E enquanto esses nossos amigos queridos encerram o nosso atendimento, finalizando a chuva de bênçãos sobre nós, vamos aproveitar, como sempre fazemos, compartilhando as bênçãos que recebemos, porque somos seres que aprendemos a ser gratos pelas benesses divinas e aprendemos a compartilhar essas benesses também com o nosso próximo. Então mentalizemos todos aqueles que estão em sofrimento, nos leitos de dores, nos hospitais, nos sanatórios, nos presídios,
luz e paz sobre todos, luz e paz sobre aqueles que estão penando com a pandemia, lutos, perdas terríveis. Que Deus tenha misericórdia, que a desesperança não bata a porta desses nossos irmãos, que possam encontrar caminhos para a superação das suas dores, das suas dificuldades. Paz e luz, Senhor, para aqueles que estão nas ruas, na mais absoluta miséria, desabrigados da chuva, nesse período em que tem previsto chuvas intensas. Misericórdia de todos, Senhor Jesus. Misericórdia, meu Pai, daqueles que estão equivocados, os negacionistas, os que se aproveitam desta pandemia para roubar, matar, violentar, cometer atos bárbaros. Misericórdia, Senhor, desses nossos irmãos, dos irmãos desencarnados que os secundam, incentivando as suas ações nefastas. Misericórdia de toda a humanidade, Senhor, aqueles que estão em trevas, orgulho, vaidade, piedade de todos, Senhor Jesus, egoísmo, piedade de todos, Senhor. Que todos possamos entender que somos um ser coletivo, precisamos da ação de todos, das boas energias de todos para curar o nosso planeta que pede socorro. E precisamos que cada um de nós derrame sobre o nosso planeta bênçãos de luz, a amorosidade dos nossos corações, ajudando Jesus e Maria no seu trabalho hercúleo de curar o nosso planeta. Que Ismael seja abençoado e que possa abençoar o Brasil para que tenhamos perspectivas de dias melhores. Paz e luz, meu Deus, para todo o universo, todos os países, todos os continentes, todo o planeta seja abençoado e inundado por bênçãos divinas. Nossos familiares, parentes e amigos também sejam envolvidos em paz e em luz, com quem compartilhamos as bênçãos recebidas. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ampare, e que assim seja. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos traga dias de esperança, que venham vacinas sem interrupções, que venham soluções para essa pandemia, e que Deus abençoe e ilumine as equipes médicas e os cientistas que estão trabalhando nesta pandemia.